Olha aí. Bom dia, meu querido Guido Mantega, que bom revê-lo, quanto tempo? Boa tarde, boa noite, né, Leonardo? Você É que eu faz estou o na programa China. de manhã, Tá na Tá na você está na China. China. É por Pois isso, é. uma vez eu encontrei o Já está no professor futuro, César Guido. Viola, uma vez eu É, encontrei o Guido, né? Aí ele falou, mas você nunca me chama para o seu programa, meu programa é muito cedo, é de 6h30 às 8 da manhã, por isso que o Guido só entra à pois é. noite. É isso. Não, mas só vim dar um oi aqui geral, vou acompanhar a entrevista que você vai conceder ao pessoal e dizer que aqui na China a gente teve um acordo interessante com o China Media Group, né? Quer dizer, para fazer uma. Na verdade, os chineses estão avançando muito nessas parcerias aí no campo ideológico, né? Quer dizer, que são as Sim. alianças com os veículos de comunicação de vários países. E aí, de quebra, a gente também assinou uma parceria com a Telesur, né? Quer dizer, com a Patrícia Vigegas, que é a presidenta da Telesur. E eu acho que é um ponto até para lançar como provocação para você, Guido, quer dizer, muita gente da América Latina aqui nesse evento, né? Uma preocupação muito grande com o que pode acontecer na Venezuela, né? Eu acho que esse é um tema que tem implicações econômicas para o Brasil também, né? Quer dizer, se vai haver ou não um ataque à Venezuela, quer dizer, quais são as consequências disso? Então, e como é que o Brasil vai se posicionar? Acho que até uma coisa, a gente fez uma entrevista recente. Como o Brasil, na verdade, perdeu muito espaço no comércio com os países da América Latina, como consequência também da Operação Lava Jato. A gente trouxe um especialista que trouxe esse tema aqui. Então é isso, querido. Só vim dar esse alô, falar dessas duas parcerias, mas estou aqui escutando vocês. E foi um Mas prazer aí rever essa, todos, e o Guido também. o E, que na que verdade, não resultará foi na só. prática? Desculpa, ministro, Eu pode queria falar. dizer o seguinte, que também o que reduziu as exportações brasileiras para a América Latina é a entrada da China no mercado. A China é um forte concorrente, porque É verdade. nós exportamos manufaturados para os países latino-americanos. E aí a China está tomando uma parte desse mercado, né? Não, e é muito E, importante isso que você fala, porque é o seguinte, quer dizer, existe um certo deslumbramento, né? Quer dizer, com a relação com a China, com a Ásia, etc. e tal, mas essa relação não pode significar desindustrialização também, né? Nos países sul-americanos, né? Tem que ser uma reindustrialização efetiva. exato. Por aí. Mas você ia falar uma coisa também antes de vocês começarem? Essa aliança de mídias do Sul Global, eu acredito que de mídias independentes, né, e progressistas e tal. Na prática, o que a gente vai poder fazer? Trocar conteúdo? Vai caminhar para isso, na verdade. Mas não envolve só mídias independentes, não. Envolve também muitas agências públicas de comunicação, né? Então você tinha de vários países, quer dizer, países africanos, países da Ásia, países do Oriente Médio e tal. O Brasil não estava representado, quer dizer, também tudo bem. Estatais, né? Mais mídias estatais, né? Públicas e Estatais, estatais. mas independentes também, né? Quer dizer, então, na verdade, isso vai contemplar um centro de treinamento, quer dizer, para esses veículos. Uma jornalista, a ministra africana do Quênia, propôs, inclusive, uma universidade midiática do Sul Global no Quênia. Tem coisas muito interessantes que eu achei que podem frutificar aí. Foi muito legal falar com o pessoal do Congo, que eles têm muita conexão com o Brasil, né? E é impressionante como o Brasil ainda tem um soft power muito positivo, né? Não só sempre teve, na verdade, mas como o futebol brasileiro ainda é uma coisa que desperta o interesse internacional, apesar de tudo, né? Então acho que isso é um ponto interessante. Mas não queria atrapalhar a entrevista de vocês, não. Manda ver, estou aqui só Eu só acho interessante, Léo, que você estava falando aí da questão da América Latina, né? Que por conta do golpe contra a presidenta Dilma, né? Ali interrompeu uma ação conjunta dos países latino-americanos, e agora vem esse tarifaço do Trump, e nós vamos conversar com o Guido também, essa questão do Brasil ter mais um recorde de exportação, e agora no mês de outubro, né? Apesar do tarifaço, o país não para de ampliar suas exportações, né? A balança comercial positiva e entrando muito dinheiro. Isso aí é prova de que, talvez, né, Guido, e isso vamos falar sobre isso, o Trump está precisando mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos nesse momento. Eu vou lançar uma provocação para você, então, Guido, que eu falei com um cara muito interessante aqui, um cara do mercado da China, o que eles chamam, um venture capitalist, né? E a visão que eles têm, quer dizer, porque o Florestan trouxe esse sistema das exportações, a seguinte, quer dizer, de que vai haver alguma contenção, vamos dizer assim, desse conflito China e Estados Unidos,
os Estados Unidos vão recuar para a América Latina para tentar ampliar o controle sobre as, entre aspas, colônias, né? E depois vão voltar para um novo enfrentamento. Mas esse é um momento também, na verdade, em que há uma negociação dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos estão suspendendo tarifas, estão voltando a comprar soja da China. Aliás, a China está voltando a comprar soja dos Estados Unidos. Então, é avaliar o risco para a América Latina também desse momento de alguma maneira, do entendimento. O Trump até falou em G2, né, na verdade, entre Estados Unidos e China. Né? Mas passo a bola aí para o Guido e fico aqui na escuta. Você não quer ficar aqui com a gente, não? Participando? Não, eu vou ficar um pouquinho, aí eu saio daqui uns 15 minutos, então. Mano. Então pronto, o Guido já pode responder. Vamos passar para o Guido já falar da cena internacional. Diga lá, Guido. Bom, eu acho que a cena internacional, apesar do tarifaço, até agora nos tem beneficiado, que o Brasil conseguiu ocupar o lugar dos Estados Unidos na própria China, na exportação para a China, e conseguiu articular novas parcerias, aprofundar parcerias que estavam engatilhadas e que vão render resultados, ou seja, novos atores, novos parceiros para o Brasil na esfera comercial. Né? Agora, as exportações para os Estados Unidos, as brasileiras para os Estados Unidos caíram 38%. Né? Então, isso preocupa, porque são 38, dá mais ou menos 16 bilhões de dólares. Em qual período, Guido? Em qual Nesse período teve essa queda? recente, agora, este ano. 38%. Este ano. Caíram 38%. Então, como nós exportamos 40 bilhões, dá mais ou menos 15 bilhões, 16 bilhões que nós perdemos. Mas nós ganhamos exportando mais para a China e tudo mais. Só que agora você vê que o Brasil, que a China voltou a importar soja dos Estados Unidos. Significa que vai deixar de importar do Brasil, que nós ocupamos o lugar dela. Então, tem um rebalanceamento aí nessa questão. Né? Então, bom, mas o Brasil continua, digamos, tendo vantagem nessa situação. O Trump certamente vai negociar com o Brasil a diminuição ou a eliminação desse tarifaço, ele vai querer coisas em troca, mas o Brasil vai dar questões como terras raras, né? Talvez a tarifa de importação de etanol, de milho, que é elevada, né? O Brasil cobra 18% das importações de milho que vem principalmente dos Estados Unidos, que é o maior produtor. Quer dizer, dá para fazer um ajuste aí e o Brasil voltar a exportar para os Estados Unidos, tá certo? Então, eu diria, eu não estou preocupado com a situação do Brasil nesse contexto. Eu acho até que o Brasil tende a se sair melhor, tá certo? E o Trump parece que está a fim de fazer um acordo, né? É claro que ele é imprevisível, mas nesse momento, eu acho que ele está a fim de fazer um acordo, senão ele não faria tanto salamaleque para o Lula e tudo mais, né? Quer dizer, então, o Lula é bom de relação com os republicanos. Nós sempre tivemos boas relações com os presidentes republicanos. Eu me lembro do Bush, né? Mas também teve outros, né? Então, eu acho que do contexto internacional, o Brasil não será prejudicado. Pode até ser beneficiado, digamos, vai assinar o acordo com a União Europeia agora, em dezembro, né? E isso também se deveu às atitudes do Trump em relação à Europa, né? E assim por diante. Né? Então, eu acho que, do nosso ponto de vista, a coisa está razoável. E também há um a situação recuo. para ele está ruim, né, Guido? Porque a situação para ele está ruim. A eleição recente nos Estados Unidos mostrou que há um descontentamento da população em relação aos preços. Né? Ele perdeu feio as eleições que ocorreram nos últimos dias, né? Inclusive em Nova York, na Virgínia, e a avaliação do governo dele despencou. E tudo tem a ver com o aumento dos preços, porque essa taxação aumentou o preço dos produtos, do café, da carne, né? Então, assim, ele está numa situação hoje difícil, né?
acho que o Brasil talvez poderia estar num momento melhor. Eu lembro quando você esteve aqui no início do ano, que você falou, olha, essa taxa de juros, nós estamos herdando do Campos, né, do ex-presidente Roberto Campos Neto, um problema que agora vai demorar para a gente conseguir baixar a taxa de juros. Mas não só não baixou, como subiu. E, pelo jeito, na virada do ano não vai ter redução nessa taxa de juros. O Brasil poderia estar num quadro melhor na sua economia se essa taxa de juros fosse menor, ou não? Com certeza estaríamos melhor. A atividade econômica teria um desempenho melhor. Mas, como eu já disse aqui diversas vezes, o Banco Central, com a nova equipe, ele procurou valorizar o real, né? Combater a inflação valorizando o real. E esse objetivo foi conseguido com sucesso, né? Que você vê como a inflação é problemática, né? Você citou os Estados Unidos, a inflação derrubou a popularidade lá e derruba a popularidade aqui também, que no final do ano passado a inflação aqui no Brasil ela tinha crescido. Então, em parte, a diminuição da popularidade do presidente Lula era também por causa disso, né? Então, agora, o que acontece? Então, eu falei, o Banco Central, a nova equipe começou com uma política inevitável, porque tinha sido deixado um viés de alta das taxas de juros, eles seguiram essa cartilha, né? E conseguiram jogar o câmbio que estava a 6,17 no início do ano, a 5, em mais ou menos 5,4. Então foi uma redução, foi a principal redução causou uma redução da inflação de alimentos e de outros produtos. Agora, eles estão, a meu ver, agora eles já estão errando. Eu não vou. Eu gosto do Galípolo e tal, mas eu acho que eles estão errando na mão. Acho que se entusiasmaram com essa política ortodoxa, não é? Que, claro, com essa política você controla o fluxo de capitais, que é o que eles queriam. E você tem um fluxo de capitais positivo para o Brasil, né? Uma entrada de dólares no Brasil. Vocês estão vendo a bolsa subindo aí, a patamares, batendo recordes. Em parte é porque está entrando dólares, entraram mais ou menos 25 bilhões de dólares, perdão, de reais na bolsa brasileira, tá certo? Então, e o fluxo está positivo. Na última semana de outubro entraram 5,5 bilhões de dólares na economia brasileira, né? Uma parte por causa da exportação, mas outra parte é fluxo financeiro para o país. E com isso a gente equilibrou essa conta externa. Agora, não é preciso ter uma taxa de juros de 15% para manter essa equação favorável. Eu acho até que não deveria ter passado de 14,75, devia ter ficado lá, né? Eu até falei com as autoridades sobre isso, mas a postura do Banco Central era: não vamos firmar a posição de modo que o próprio mercado vai pedir para que a gente baixe a taxa de juros. Quer dizer, eu acho que eles estão orientando mal o mercado. Já nas últimas, que o que interessa é, por um lado, a ação do banco com a Selic, e a outra é o discurso. O discurso é muito importante, porque ele orienta os mercados. Então, como a inflação já vinha caindo e está caminhando para uma situação confortável, né? Vai ser a menor inflação, digamos, Desde o Plano Real, né? há muito tempo que não tem É. nesse patamar. Então, você não precisa, digamos, chegar a este ponto, manter esse discurso forte, porque o mercado já estava achando que no final deste ano já haveria redução, um ciclo de redução da taxa de juros. Isso estava. Mas quem modificou o pensamento foi o Banco Central. Ele chega e fala: olha, nós vamos manter essa taxa de juros alta sei lá, por longo prazo.
E cada reunião do Copom eles falam a mesma coisa. Quer dizer, já era hora deles terem mudado. Eles já deviam ter falado: nós vamos manter a taxa de juros elevada enquanto a inflação não estiver caindo. É isso que eles têm que falar. Mas a inflação está caindo, então você tem que repensar, tá certo? Mas eles consolidaram um pensamento que fez com que, mesmo a elite financeira, que já estava preparada para uma redução da taxa de juros, agora está achando bom, né? Claro. Os rentistas acham ótimo que a taxa seja elevada. Então, eles estão errando. Eu esperava que esse mês eles não aumentassem, não diminuíssem a Selic, mas que eles fizessem um discurso que abrisse espaço para começar a baixar em dezembro, que também tem uma reunião. E não fizeram isso. Então, eles só vão reduzir a partir do próximo ano. Quer dizer, então eu acho que agora eles estão errando. Agora eles estão orientando mal o mercado. Porque o mercado, desde, sei lá, de uns 2, 3 meses para cá, ele já acha que a inflação está sob controle e está caindo. Isso porque essa é a realidade, né? Isso está acontecendo, né? A inflação prevista pela Focus, né, que são os banqueiros, é de 4,6 no final do ano. Quer dizer, uma inflação baixa para o Brasil, né? Menor que a do ano passado, menor que do ano retrasado, e assim por diante. Então, o mercado, lendo os resultados, né? Lendo, quer dizer, a valorização do real, a queda da inflação, quer dizer, essas são as condições, porque já dava para, digamos, pelo menos na ata dessa mudança que foi feita, que falasse: olha, realmente a inflação caiu. Isso eles falam no comunicado. A inflação caiu e a atividade econômica também está menos forte, né? Também deu Eles estão falando uma até recuada. no. Estão falando que só vão baixar em março, o mercado está falando, mas eu queria passar para o Miola, porque o Miola é um crítico dessa taxa alta. Miola. Não, mas, Guido, qual seria a justificativa para o Banco Central, cuja diretoria, na sua maioria, ela é integrada por diretores indicados pelo atual governo, e que não só cumpriu aquilo que se considerava uma armadilha deixada pelo Roberto Campos Neto, mas ele foi além. Ele adicionou aquilo que eram os 2 pontos que estava precificado ainda na gestão do Roberto Campos Neto. E chegou hoje a 15%, ou seja, 2,75% adicionais da taxa de juros, que representa, se a gente considerar que cada 1% ao ano ele significa 54 bilhões e 200 milhões do orçamento para cobrir juros, nós estamos falando aqui de quase de 149 bilhões de reais de despesas financeiras adicionais para o orçamento da União. Bom, não teve a tal da mudança da política monetária. Não se deu o cavalo de pau no transatlântico, esse era um argumento que se usava, mas o que se observa hoje é que, lendo o comunicado, é que toda a sinalização, ela é, inclusive, muito mais de arroxo monetário, muito maior do que o próprio mercado, tu disseste agora, que o mercado imaginaria. A linguagem do comunicado de ontem, ela é exatamente a linguagem que a direção anterior do Banco Central adotava, com caráter, inclusive, de terrorismo financeiro, porque cria um clima alarmista de um desarranjo fiscal, de um desarranjo orçamentário, que é irreal, ele é fictício, para justificar a manutenção da taxa de juros. E só finalizo dizendo o seguinte: os termos que eles dizem é que a política monetária, em patamar significativamente contracionista, será mantida por um período bastante prolongado. Nós estamos falando até, pelo menos, metade do final do ano em diante. O que justifica a manutenção dessa política, o ultrarrealismo da política monetária, que era do Roberto Campos Neto, inclusive na linguagem adotada pelo Banco Central? Então, eu acho que não justifica, né? Eu acho que o Banco Central, você tem razão, quer dizer, o próprio mercado já estaria aceitando, o mercado teria aceito permanecer com a Selic em 14,75, eles começaram errando ali, né? E o mercado aceitaria que já começasse a haver uma redução da taxa de juros
a partir do final deste ano. A meu ver, outubro teria que ter começado a baixar a taxa. E para isso o discurso teria que estar diferente. Então, é claro que o mercado agora ele gosta que os juros continuem alto, né? Você tem umas reclamações aí do setor produtivo, mas o setor, os bancos, o setor financeiro gosta de juro alto. Aqui é um país que é dominado pelos rentistas e juro alto veja o lucro do Itaú, né? Só sobe, todo ano sobe. No último trimestre foi 11,2 bilhões no trimestre, quer dizer, vai para mais de 40 bilhões no ano de lucro, quer dizer, então, é, então eu acho que eles erraram. Eu acho assim, eles queriam, digamos, mudar a expectativa. Acho que caiu. Caiu o sinal dele. Não sei, eu ia fazer uma pergunta para ele, mas eu vou ler esse comentário aqui, ó, do socialista mestiço. Ó. O que nós chamamos de erro para eles é acerto, além do grande roubo legalizado. Conseguem travar a economia. O Copom é uma gangue bolsonarista sem vergonha na cara. Ele chutou o pau da barraca aqui, né? Mas o que eu ia A perguntar única para coisa que você, cai aqui é o Manteiga, né? Porque os juros não caem, mas o nosso convidado cai. Não, e o que é impressionante é como o Brasil consegue crescer, né? Isso realmente A assim, despeito disso, né, Leonardo? a É despeito verdade. disso, né? Esse é o mistério da nossa economia. É um mistério. Esse Não, sim. agora, eu até comentei, Léo, não sei como é que repercutiu aí na China essa matança do Cláudio Olha, foi Castro. muito bom você falar sobre isso, sabe? Eu fui procurado por um jornalista da África do Sul, chocado com esse tema. Ele perguntando, como é que uma coisa dessas acontece no Rio de Janeiro, no Brasil? E eu falei, olha, pela primeira vez na minha vida eu senti vergonha de ser brasileiro, né? Quando eu vi, na verdade, assim, uma certa validação, né, do que aconteceu, inclusive pelas autoridades, o governo federal, o medo eleitoral, né? O medo de que esse tema possa repercutir na eleição, enfim. Não tem explicação. É uma coisa Não, chocante, você absurda, sabe né? por quê? Porque o Marcos, o nosso amigo advogado, né, que conheci na casa da Hilde, ele disse que tinha um encontro de negócios com um chinês no Rio de Janeiro, no dia seguinte ao evento que foi essa matança. E ele ligou, o chinês, preocupado, falou: "Você acha que eu devo ir para aí? A situação está meio complicada." Tem E muita gente que ele não não entende, foi. né? Tem pessoas que acham, Florestan, quer dizer, que o que aconteceu foi uma luta contra o crime organizado, que está tendo uma guerra no Brasil contra o tráfico de drogas. Os latino-americanos já sabem, né, que isso aí é parte da estratégia para intervenções americanas, e os africanos chocados, indignados. Ô Guido, enquanto você caía, a gente estava falando sobre como caiu, como as pessoas... Aqui tem muitos jornalistas internacionais, né, sobre a visão, né, que se tem, na verdade, quer dizer, a visão em relação ao Brasil depois da chacina no Rio de Janeiro, né? Estava só trazendo algumas impressões. Mas eu vou sair, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque eu estava comentando até com o pessoal. Como é que o Brasil consegue crescer a despeito dessa taxa de juros? Por que o Brasil cresce 3% ao ano, mesmo com esse garrote? Por um lado, porque nós temos um mercado consumidor forte, né? Então, com aumento do emprego, da massa salarial, o aumento das transferências de renda do governo para a sociedade, então nós criamos uma demanda forte. Isso vem desde 2023, quando foi feito aquele aumento, aquela medida provisória, não, medida provisória, que aumentou em 160 bilhões a disponibilidade do orçamento federal, né? Então, além disso, porque também houve uma dinamização do mercado de capitais, né? O mercado de capitais, que é mercado de FDICs, de debêntures, né? De ações, tudo isso se fortaleceu nos últimos anos, né? Então, por exemplo, o empresário precisa de recurso, ele vai lá e coloca debênture. Essas debêntures incentivadas, né, elas ajudam muito a financiar a um preço mais baixo as empresas, né? Então,
É por isso também que o Banco Central não derrubou a economia. Desacelerou a economia, mas ela não foi derrubada, por causa que há essas outras fontes. Ou seja, o crédito ele tem tido um comportamento razoável. Apesar da taxa de juros elevada, ainda consegue ter uma expansão do crédito que está em torno de 10,5%, 11% no ano, né, em relação ao ano anterior, sendo que diminuiu o crédito do setor privado, mas aumentou o crédito do setor público. Os bancos públicos aumentaram a sua participação no mercado de crédito. Então, apesar da taxa de juros elevada, o crédito não diminuiu, né, e a renda das pessoas aumentou. A inflação diminuiu também, ajudando a deixar maior poder aquisitivo nas pessoas. Então, digamos que é isso. Só que isso vai sendo desmontado. À medida que você tem uma taxa de juros elevada, o que acontece? O investimento começa a cair. O investimento esse ano vai ser menor do que o ano passado. As empresas pensam duas vezes antes de fazer o investimento, porque a taxa de lucro deles é menor do que a taxa financeira, do que o que eles pagam para financiar essa atividade econômica, tá certo? Então, nós já estamos num ponto em que essa desaceleração da economia está presente. Nós vamos ter um crescimento esse ano menor que do ano passado. O ano passado foi excepcional, 3,4. Esse ano está em torno de 2,2, 2,4 no máximo, o crescimento, tá certo? Então é isso Mas se você persistir com essa taxa, você está causando inadimplência nas empresas. Nós temos 8,5 milhões de empresas inadimplentes no país. Você também aumenta a inadimplência da pessoa física. O endividamento da pessoa física está no limite alto, né? Você tem 73 milhões de pessoas que têm alguma dívida não paga, né, que estão. E você Inadimplente. tem que estão com pagamento atrasado e inadimplente. E você tem 47% do orçamento das pessoas comprometido com a dívida que eles têm, né? Então, você veja, o brasileiro está endividado e com uma dívida rodando com uma taxa de juros tão alta, né? Você vai arrebentar as pessoas, né? Daqui a pouco o governo vai ter que começar o ano fazendo um desenrola novo, porque as pequenas e médias empresas estão pagando um capital de giro muito alto, tá E certo? sem, Então, sem falar, né, no estrago aí nas contas públicas, né? Só porque eu vou sair só para deixar esse ponto também, né? Que é o grande efeito negativo também, né? Mas deixa é eu só sair, porque um eu tenho um bilhão, compromisso agora e deixo um vocês aí. trilhão, um 1 trilhão. trilhão, 1 trilhão, sendo que o orçamento brasileiro, o orçamento do governo federal, são 2 trilhões e 600. E É aí você tem inacreditável. 1 trilhão de despesa, mas aqui no Brasil, o pessoal acha que gasto financeiro, serviço da dívida é lucro, não é despesa, né? Ninguém fala. Todo mundo fala Verdade. primário, tem problema primário. Ninguém fala, né? Quer dizer, os meios de comunicação não falam. Existe É porque teto de são controlados gastos, pelo Léo, arcabouço governo fiscal, também. mas não existe controle da despesa financeira. É isso. É, Tchau, Léo. exatamente. Foi. Não é Léo, Tchau. isso? diga. Agora, Pode ir. não sei se a Tereza não quer fazer uma pergunta, depois eu queria fazer outra pergunta. Tá bom, Tereza. Ministro, eu e Florestan estávamos especulando hoje, antes da entrevista, se você ainda voltaria aqui hoje para justificar a taxa de juros ou se os senhores teria feito essa inflexão que de fato fez hoje, achando que agora eles estão errando e tal. Nós até achamos isso, né, Florestan, que podia Foi. ser que você já tinha realmente estava mudando a sua percepção, porque não há mais a justificativa inflacionária. Então, estamos empatados, né? Agora, essa reunião foi precedida de de uma declaração bem forte do ministro Haddad, dizendo que se ele estivesse no Banco Central, ele ia baixar a taxa, né? E tal. Eu estou sentindo que parece que a
digamos assim, a paciência com o Galípolo e com esse discurso. Primeiro tinha a herança do tal Roberto Campos, depois tinha inflação, tinha isso, tinha aquilo. Estou sentindo já assim, a área econômica já está um pouco impaciente. Você acha que nós vamos ter assim uma situação de conflito como a gente teve na época do Roberto Campos? Embora eu acho isso que não não. resolve nada, porque eu tenho mandato, né? Mas isso tem efeitos assim negativos, né? O mercado não gosta quando há fricção entre a área econômica do governo e o Banco Central, né? Veja, eu acho que ou em dezembro ou em janeiro eles vão começar a baixar os juros, né? Eles mudaram um pouco o discurso, né? O discurso, a justificativa do Copom foi que a inflação de fato deu uma melhorada, a atividade também regrediu, quer dizer, há uma mudança no discurso. E essa fala que vocês mencionaram aqui, que vai manter os juros alto por muito tempo, o juro contracionista, isso não significa que ele vai ficar em 15%, porque o juro em 11% é contracionista, né? O juro em 10% é contracionista, entende? Então, eles estão dizendo que eles não estão negando que vão baixar. Então, eu estou achando assim que eu não acredito que eles sustente mais, porque o Lula não vai concordar com isso, que eles sustentem mais a taxa, não passa de janeiro, mas eu acho que nós perdemos 2 meses, e esses 2 meses podem fazer a diferença, porque quando a economia ela começa a perder o dinamismo e ela começa a ter um crescimento mais baixo, né? Se você pegar o crescimento do segundo semestre deste ano, vai ser pífio o crescimento. O crescimento se concentrou no primeiro semestre. No segundo semestre ele vai ser pífio. E aí, se você não injetar um ânimo, ele começa o ano também com a economia, digamos, desacelerando. Então, é assim, você tem que medir o custo-benefício de uma taxa de juros elevada. Enquanto que o benefício era maior, que é quando ele baixava o dólar, valorizava o real, estava correto. Nós já estamos entrando na fase em que o prejuízo é melhor do que o benefício, porque agora os resultados negativos de uma taxa de juros elevada, eles podem, digamos, derrubar o dinamismo que essa economia obteve, tá certo? E eles poderiam fazer isso, baixar a taxa de juros de 15 para 13, 12,5%, continua mantendo o Brasil como o segundo juro mais alto da Terra, continua deixando o Brasil como um país interessante para fazer carry trade, né? Porque o setor financeiro estrangeiro ele quer fazer carry trade no Brasil. Hoje nós estamos com uma taxa real de juros de mais de 10%, taxa real de mais de 10%. Com 8%, 7%, ainda é um lucro fantástico para os investidores. Então, é isso, o Banco Central ele tem espaço para isso, tá certo? Ele está errando mesmo. Quer dizer, agora não tem conversa. Vamos todos para cima dele. Muito bem. A Sara entrou aqui, acho que ela já tem algumas participações nessa área. Tem. Primeiro, assim, tem muita gente perguntando, ministro, qual é assim, se vai chegar o momento para refinanciar, negociar financiamento, por exemplo, porque está muito difícil para as pessoas que fizeram financiamento continuar pagando, né? Se existe uma previsão para fazer essa negociação. E aí tem uma série de comentários não muito carinhosos aqui. Mas teria que saber que tipo de financiamento, né? É o imobiliário, é o crediário, né, ministro? Bom, o imobiliário, quando você entra numa dívida imobiliária, ela vem com uma taxa de juros já pré-definida, né? Contrato, está no contrato. Então, em geral, hoje está a 12%. Mas o carro, por exemplo, muita gente por causa do carro. Muita gente financiou carro. Né? Pode renegociar? A pergunta que a Sara está trazendo.
Eu não sei. O que o governo poderia fazer fazer um novo desenrola, né? Porque tem muita pequena e média empresa com problemas sérios de capital de giro, de custo elevado. Para a pessoa física, não sei se tem. Eu acho que, por enquanto, não tem nada na perspectiva. Então, teria que Tem fazer um alguns. desenrola Ó, para a pessoa física mais também. um. Nada em pauta. O Pedro Rodrigues, ele fala assim, o ministro Guido, conta pra gente como deve ser punk trabalhar numa mesa cheia de banqueiros do Banco Central, para a gente entender essa posição do Galípolo. Veja, eu acho que o Banco Central ele tem um vírus, né? Tem um vírus no Banco Central brasileiro. É um vírus mais forte que a Covid, que quando as pessoas vão trabalhar lá, elas adquirem esse vírus, e esse vírus faz com que elas queiram manter a taxa de juros elevada. Mesmo porque é muito confortável você conseguir controlar a inflação ou controlar a atividade econômica com uma taxa de juros elevada. Só que o gestor público tem que ter a capacidade de definir qual é o ponto de equilíbrio. É claro que se eu vou lá e faço uma taxa de juros de 25%, eu vou derrubar tudo. A inflação vai cair, mas vai acabar com a economia. Então, eles têm que detectar uma taxa de juros que possa, que exerça o efeito sobre inflação e atividade, mas, ao mesmo tempo, não derrube a economia. Então, qual é a taxa de equilíbrio? Eu diria que uma taxa de, sei lá, 9%, 8,5% seria a taxa de juros de equilíbrio. Quando eu era ministro, nós levamos a taxa, essa Selic, a 7,25%. A 7,25%, com uma inflação de 5,5%, 6%. E não pressionou a inflação. Não pressionou a inflação não subiu. Então, como eu disse, existe uma doença ali no Banco Central, porque o Banco Central brasileiro, nos últimos 20, 30 anos, é o Banco Central que pratica as taxas de juros mais elevadas. É claro que uma parte disso é explicada pelo poder que tem o setor financeiro e o setor de rentistas no Brasil, né? Um poder político que eles têm, né? Mas, por outro lado, é que se criou também uma ideia falsa de como funciona. Quer dizer, então, por que no México funciona uma taxa de 8%, 9% e aqui no Brasil não funciona? Aí o pessoal vem e diz, né, porque o fiscal está desequilibrado. Quer dizer, não está desequilibrado. A dívida não é tão alta, ela é alta porque foram pagos, o serviço da dívida foi alto todos os anos, né? E você tem praticamente um equilíbrio, quer dizer, então, mas o pessoal usa isso como subterfúgio. Então, tem uma doença aí, né? Os banqueiros brasileiros têm essa mentalidade, eles vão dizer, não, o juro tem que ser alto porque o Brasil é um país arriscado. Mas onde que ele é arriscado? O Brasil é um país sólido, tem reservas, né? Mesmo que a dívida chegue a 80%, não quer dizer nada. Nos Estados Unidos é 120%, no Japão 240%, na Itália 130% e por aí vai. Tá certo? Há uma disputa ideológica aí, né? E quem faz a cabeça, quem trabalha na grande mídia, são todos favoráveis. Aliás, nem todos, eu tenho que fazer uma exceção. A Miriam Leitão escreveu um artigo hoje criticando a política do Banco Central. Pois é, Se a Miriam Leitão... Agora, veja, então... Agora, Guido, esse vírus a que tu te referes não chama porta giratória, o nome do vírus do Banco Central? Eu estava pensando qual é o nome desse vírus aí. Olha, o vírus é porta giratória. É porta giratória, mas o compromisso público, o compromisso republicano, ele desaparece e fica subsumido, porque vale, na verdade, é a saída para o mercado depois, não é? Exatamente, porque você acaba colocando no Banco Central, na diretoria do Banco Central, pessoas que são do mercado.
que elas entendem mais um pouco disso e tudo mais. Não é exatamente o caso do Galípolo, embora ele esteve no mercado, não é o caso do Galípolo. Mas os demais todos eram todos banqueiros, ex-banqueiros, ex-bancários e tudo mais. Tanto que o melhor presidente do Banco Central dos últimos anos é o Tombini. E o Tombini, né, que foi no governo Dilma, de 2011 até 2015, ele é funcionário do Banco Central, ele não vinha do mercado. Verdade. Ele foi indicado, diga-se de passagem, por mim, porque ele não tinha... Ele não passou a porta, não, né? Exato, não passou a porta, não passou a Aliás, porta. acho que ele está trabalhando com o Mercadante, não está? Acho que ele está no BNDES, não está? Não. Não? Não sei. Não está, não. Então tá. Bom, Mas ainda que estivesse, quer dizer, continuou no setor público, não atravessou a porta Sim, giratória. sim. Exatamente. Poderia. Exatamente. Muito bem. Ministro, muito obrigada. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui com a Sara, o Florestan, a Miola, a Tereza. Muito bem. E até o Prazer é Leonardo nosso. hoje, até o Leonardo. Isso. da China ainda, hein? Você brindado com a Grande participação do gerente. Um abração, Guido. Boa noite. Abração a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.